Olá, morecos, tudo bem? Prontos para a gente falar um pouquinho mais sobre literatura? Bom, nós já estávamos falando sobre o arcadismo em Portugal e as influências que ele trouxe, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o arcadismo, só que agora no Brasil. Isso mesmo. Antes de falar do arcadismo no Brasil, é importante a gente relembrar qual era o contexto social da época, esse contexto que permeava lá por meio do século XVIII. Bom, nesse período estava acontecendo a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o ciclo de ouro e a independência dos Estados Unidos. Bom, tudo isso gerou uma movimentação. E essa movimentação fez com que a literatura também sofresse suas alterações. Considerando que a gente está vindo de um barroco, vindo de uma espécie de iluminismo, né, que é o ciclo das luzes, em busca de novidades, em busca de novos olhares, o arcadismo ele vai propor um estilo de vida mais simples, um estilo de vida no campo, vai contemplar a natureza, apresentando um modelo de vida pastoril. E o primeiro ponto a ser destacado nisso tudo é que, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o eixo econômico da colônia ele foi transferido para o Nordeste. E com essa transferência, que mais específica ali na Bahia e no Pernambuco, para o Sudeste, ela concentrou-se na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. Bom, com o ciclo do ouro, com a Inconfidência Mineira e com tudo aquilo que estava acontecendo, obviamente que a economia ela sofreu um boom muito grande. Então, naquela época, os mineradores, eles enriqueceram muitíssimamente. E esse enriquecimento permitia que eles levassem seus filhos para estudar na Europa. Quando estes retornavam para o Brasil, eles vinham como uma bagagem cultural muito rica, muito grandiosa. E aí eles falavam muito fazia muita distinção, né, entre o rico e o pobre, quem tem condições, quem não tem. Então, a sociedade estava passando por aquilo que a gente vai chamar de um mau momento da mineração. Porque quando descobriu-se o ouro em Minas, não é a riqueza só de Minas. Claro que as grandes potências todas vieram disputar esse ouro que era pertencente em Minas. E com o mau momento que estava passando a mineração e a opressiva política fiscal da coroa, isso deixava ainda mais descontentes os habitantes da região. Porque era assim, o que acontecia lá fora afetava diretamente aqui no Brasil. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos interferiu economicamente no Brasil. A Revolução Francesa interferiu economicamente no Brasil. A Inconfidência Mineira afetou também no nosso Brasil, especialmente Minas Gerais, mas o Brasil como um todo. Então, era um mau momento. A política da época era uma política opressiva. E sobretudo, a gente está falando de um contexto que vem somado por ideias iluministas, como do Russell, como de vários outros nomes importantes, que tinham por objetivo apresentar para a sociedade um novo olhar artístico, um olhar mais claro das coisas, né? Então, é isso que o arcadismo vai fazer. Bom, tudo que a gente sabe sobre o arcadismo eu já disse em aulas anteriores. Eu só estou reprisando um pouquinho para a gente entrar nos nomes do nosso arcadismo. Esse movimento... Inicialmente aqui no Brasil foi basicamente formado pela elite mineira, que buscava a sua independência
que como um ato revolucionário aprimorou-se ou agregou-se ao movimento literário Arquide, que era o movimento vigente na época. Então, Minas Gerais fortaleceu esse movimento para também expressar, né, as suas indignações em relação a tudo que estava acontecendo ao seu redor. No entanto, nós temos dois principais autores para falar nesse capítulo 17. Nós vamos falar do Gonzaga, ou Thomas Antônio Gonzaga, e nós vamos falar de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Depois de ter estudado com jesuítas, ele foi para Portugal, concluiu seus estudos, ele se formou, ele tem uma formação acadêmica, ele tornou-se advogado. Ele também, depois que ele foi para fora e aprimorou seus estudos, estudou e tornou-se advogado, ele volta para o Brasil e para Minas Gerais, especificamente. Ele vai viver em Vila Rica, ou hoje atual Ouro Preto, onde ele trabalha como advogado e como administrador. E entre uma profissão e outra, ele vai agregar a sua escrita como poeta, né? E ele é um poeta que a gente pode chamar de um poeta dividido. Por quê? Como ele tem uma formação acadêmica que foi realizada em uma grande metrópole lá em Portugal, ao mesmo tempo que ele quer apresentar a visão arcade, de simplicidade, de viver com pouco, ele ainda está fortemente influenciado pelo muito que ele tem, pelo muito que ele experienciou vivendo em Portugal. Então, ele é um poeta que a gente chama de um poeta dividido. Ele quer pregar a simplicidade da vida no campo, mas, vez por outra, ele cai na contradição de pregar a vida nos centros urbanos, rodeada ali pelo capitalismo e por todas essas coisas que estão acontecendo. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre o... Cadê você? Sobre o Antônio Gonzaga. Thomas Antônio Gonzaga. Outra coisa sobre o Manuel. O Manuel, ele teve a sua formação em Coimbra, uma formação barroca. Então, na obra dele, na literatura dele, a gente vai encontrar muitas influências do barroco ainda, que ele não consegue se desprender. Ele tem isso muito forte, já que lá em Lisboa ele estudou. Lá em Coimbra, né, ele recebeu a sua formação barroca. Desculpa. Então, ele tem essa influência bem enraizada, bem forte nas veias dele. Thomas Antônio Gonzaga teve um estilo de vida parecido com o Manuel. A diferença é que Gonzaga, ele foi para Bahia, né? Ele nasceu em Portugal. Ele nasceu em Portugal e veio para o Brasil. Daí ele foi morar com a sua família na Bahia, depois ele estudou até a juventude aqui no Brasil, seguiu um caminho muito semelhante ao do Manuel. Logo depois ele foi estudar Direito em Coimbra, onde Manuel estudou. E lá em Portugal ele teve acesso aos ideais arcades e iluministas. E aí Cláudio Manuel ele volta para o Brasil influenciado por esse movimento, pelo arcade, pelo iluminismo que ele experimentou, que ele vivenciou lá em Portugal. E ele vai trazer isso para a sua literatura. As suas poesias, elas apresentam muito, elas são atreladas com as questões sociais dele, as questões pessoais. Ele vai falar muito dele. Tanto é que a principal obra dele é a Marília do Dirceu, que são versos emotivos e espontâneos no qual ele vai contar sobre um relacionamento amoroso que ele teve ou que ele gostaria de ter tido. E aí, para não se identificar, ele usa pseudônimos, né? Ele vai, por exemplo, na Maria de Dirceu, ele vai chamar ela, o nome dela é Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. E aí, na obra, ele coloca como sendo Marília de Dirceu. E aí, ele vai falar de uma jovem que ele conheceu quando essa jovem tinha apenas 16 anos, ele se apaixonou por ela. E aí, ele vai usar pseudônimos, ele vai ser o Dirceu e ela a Marília. E ele vai compor os seus poemas falando sobre esse sentimentalismo que ele tem por ela. E permeando esse sentimentalismo, ele vai recorrer ao ideário arcade, que é o do Carpe Diem.
com a ideia de viver o hoje, de contemplar o agora com a mulher amada, com o objeto de desejo que ele tanto almeja, tá bom? Tanto Gonzaga quanto Manuel, ambos são Árcades, então eles vão apresentar as características do arcadismo, porém eles têm suas particularidades. Manuel, ele tem uma forte influência no barroco, então a gente vai encontrar ali alguns elementos muito próximos do barroco, e o Gonzaga, ele é muito pessoal e a gente vai encontrar na obra dele sentimentos muito íntimos, muito dele e de mais ninguém. Tá bom? Então ele vai falar dessa vida no campo, dessa simplicidade, mas não só para fugir do urbanismo, mas também para contemplar o agora, o carpe diem com a mulher amada. É só isso. A gente não precisa falar muita coisa sobre o arcadismo em relação a esses dois nomes. Tudo que eu disse está claramente explicado na apostila no capítulo 17, nas páginas 488 a 491. Basta que vocês façam a leitura desses exercícios, dessas explicações, para que nós possamos fazer as atividades das páginas 494 até a 495, do 1 ao 12, porque nós não teremos tempo de fazer todos. Se vocês quiserem, depois eu mando o gabarito das últimas que estão faltando, tá bom? Então vamos lá, exercícios do 1 ao 12, páginas 494 a 496. Quaisquer dúvidas, vocês sabem como e onde me encontrar. Hoje nós temos o nosso plantão de 2 às 4 e é sempre um prazer atender vocês. Beijos de luz, obrigada pela atenção e qualquer dúvida, eis-me aqui. Tchau, tchau.